talvez Deus não seja tão justo assim. Isso já passou pela sua cabeça? A palavra de Deus diz em Jó 34:10: Por isso, vocês que têm entendimento me escutem. Longe de Deus praticar a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Jó passou por um momento da sua vida em que perdeu tudo. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, e Jó começa a se justificar perante as pessoas que o rodeavam e perante Deus, dizendo que ele não devia estar passando por aquela situação. E aqui no capítulo 30 ele vai dizer que todos zombam dele. Ele vai dizer que o Senhor foi cruel com ele, aqui no versículo 21. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Ele vai clamar por socorro. Ele vai dizer no capítulo 31 que Deus pese ele numa balança justa. No versículo 6 do 31. Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Ele vai dizer que nunca cobiçou, nunca adulterou, que sempre foi justo e caridoso, que nunca negou a Deus, que nunca se alegrou com o mal. Então ele começa a buscar várias qualidades suas para dizer, olha, eu não entendo por que eu estou passando por essa fase. E nós agimos dessa forma. Quando nós entramos em um período difícil da nossa vida, a gente começa a buscar entender por que a gente está passando por aquilo. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus e começa a passar por momentos difíceis, a gente começa a recapitular na nossa memória. O que será que eu fiz de errado? Porque eu estou sendo tão boazinha? Então a palavra de Deus vai dizer que Jó era um homem bom, que Jó era um homem temente a Deus. Acontece que Jó se achava bonzinho demais para passar por provação. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente acha que precisa de um motivo para Deus nos pôr em provação. A gente acha que precisa adulterar para passar por uma provação. A gente acha que precisa cometer um pecado para passar por uma provação. Mas a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós enfrentamos uma prova, a gente precisa saber não o que a gente fez que nos fez entrar nessa prova. A gente precisa saber o propósito daquela prova na nossa vida. O que aquela prova está tentando nos ensinar. Jó foi muito equivocado aqui em dizer que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Muitas vezes nós estamos dessa forma. Olha, Deus não está sendo justo comigo. Ei, Deus não precisa fazer nada para conhecer o que tem dentro de você. Deus não precisa usar uma balança diferente para conhecer a tua integridade. Então Jó começa a fazer essas defesas, essas afirmações de que ele é bom, de que ele é justo, que não tem motivo para estar passando por aquilo. E o amigo dele vai dizer esse versículo que nós lemos no começo. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus praticar a maldade e longe do Todo-Poderoso cometer injustiças. Então, ele vai exortar Jó nessa parte e falar, olha, você está sendo louco. Você está sendo equivocado. Não tem como Deus estar cometendo uma injustiça. Ei, sempre que você passar por um momento difícil na sua vida, esse momento difícil tem um propósito. Talvez você não tenha adulterado, você não está sofrendo um castigo. Você está passando por uma preparação para algo. Eu vou te mostrar para que essa prova veio na vida de Jó. A palavra de Deus vai dizer aqui, vai mostrar a partir do capítulo 39, o Senhor falando com Jó. A partir do capítulo 38, o Senhor falando com Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos? Com palavras sem conhecimento, cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá.
Eu acho muito linda essa parte que fala: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Obscurecer os planos. Muitas vezes a gente pega os planos do Senhor, que são claros, que são planos de bênção para a nossa vida, e a gente obscurece os planos do Senhor na nossa cabeça. A gente pensa que o Senhor tramou planos obscuros para a nossa vida, sombrios para a nossa vida, para nos fazer sofrer, para nos fazer cair e não levantar nunca mais. Então o Senhor pergunta: quem é que obscurece os meus planos com essas palavras sem conhecimento? Ou seja, ele está dizendo: ei, Jó, você está pondo em questão a minha vontade na sua vida. Você está fazendo com que os meus planos para a sua vida pareçam sombrios, porque você está proferindo palavras sem conhecimento algum. Você ainda nem sabe o que eu vou fazer na tua vida através dessa prova, e você já está fazendo uma tempestade num copo d'água. Então o Senhor começa a falar: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Então o Senhor vai começar aqui a falar com Jó, a questionar: olha, Jó, eu sou o Deus do universo. Calma, cabeça, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E muitas vezes é assim que o Senhor fala conosco também. Nós nos desesperamos, a gente começa a querer se justificar e o Senhor está falando: ei, calma, calma, calma. Não precisa se justificar, não precisa mandar eu te medir numa balança mais justa, porque eu sei exatamente da integridade do seu coração. Eu sei exatamente aquilo que passa pela sua cabeça, só que você precisa confiar que os meus planos para a sua vida, por mais obscuros que possam parecer na tua visão, eles são planos de claridade. Eles são planos para te prosperar. Então, o Senhor vai falar com Jó, e Jó vai responder no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa prova veio na vida de Jó para abrir os olhos dele, para que Jó tivesse um real encontro com Deus. Porque não adianta a gente viver um protocolo, a gente ser uma boa pessoa e viver a vida inteira sem ter uma experiência com o Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor permite que algumas coisas ruins nos atinjam para que nós conheçamos Ele. E ele diz, o Jó fala: tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Então, nós muitas vezes julgamos os planos do Senhor sem entender. A gente está falando de uma coisa que a gente não tem propriedade nenhuma para falar. E a gente está falando: olha, Deus não me ama mais. Olha, Deus está me castigando por alguma coisa que eu nem fiz. E Deus está dizendo: olha, você está falando de uma coisa que você não sabe. Você está falando de coisas que são maravilhosas demais para você entender. E Jó continua dizendo: disseste: escute, porque vou lhe falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
A partir do momento que nós pararmos de conhecer o Senhor apenas de ouvir falar e nós nos submetermos à experiência de conhecer realmente ao Senhor, de ter uma experiência com Ele, o nosso coração vai se derreter na presença de Deus. Porque Deus precisa de corações quebrantados diante da presença dEle. Deus precisa de corações que reconheçam que não são nada sem o Espírito Santo. Então, neste dia, pare de questionar. Pare de perguntar, será que Deus é justo mesmo? Pare de questionar por que eu estou passando por essa fase, se eu estou fazendo tudo que Deus me mandou, da forma que Deus me mandou. Ei, existem certas coisas na nossa vida que a gente só vai entender por que aconteceu lá na frente. Porque os olhos do Senhor enxergam o futuro e Ele consegue traçar planos de bênçãos para nossas vidas. Então, por mais que o caminho agora pareça embaraçoso, o caminho agora pareça estreito demais para passar, lá na frente você vai entender que esse caminho foi necessário. E a palavra de Deus diz que após essa prova, o Senhor abençoou assim, abundantemente, multiplicou aquilo que Jó já tinha. Então Jó restituiu tudo que Então Deus restituiu tudo que Jó tinha. Talvez o Senhor quer te abençoar, mas Ele sabe que se te der agora aquilo que Ele preparou para a sua vida, o orgulho vai tomar conta do seu coração. Você vai se achar bom demais, você vai se achar o bam e vai se afastar da presença dele. Então o que Deus faz? Te coloca numa prova, forja o teu caráter, arranca o orgulho do teu coração, te faz perceber que sem Deus você não é nada. Para quê? Para que você esteja pronto para receber as bênçãos do Senhor. Então, neste dia, eu não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas se você ficou até aqui, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha entendido a mensagem. E espero que a partir de hoje você deixe de questionar por que você está passando por provas, por que você está passando por aflições e comece a confiar nos planos de Deus para a sua vida. Comece a confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e os planos do Senhor para as nossas vidas são planos de bênçãos e não de desgraça. É isso que fala na palavra em Jeremias. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Então, creia no Senhor, creia que o Senhor é a justiça. O Senhor não é justo, Ele é a justiça. E Ele vai fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito para que você alcance os mais altos lugares. Mas você precisa se submeter à vontade dEle e confiar que os planos que Ele traçou para você são bons, perfeitos e agradáveis.